Fala gurizada, estamos chegando do primeiro domingo de provas e eu queria conversar com vocês, por isso publiquei esse vídeo estrategicamente no final do domingo, aí 17 horas, pra gente discutir, conversar, trocar uma ideia sobre o que a gente não pode fazer, cuidados que a gente precisa ter nessa semana entre as duas provas, o que tu não deve fazer, o que tu pode fazer nessa semana. Então bora lá discutir as estratégias entre provas. Se eu fosse resumir esse vídeo aqui em uma frase para tu poder fechar o vídeo assim que eu terminar a frase, mas tu não vai fazer isso, claro, porque tu vai assistir até o final, mas se eu fosse resumir esse vídeo em uma frase, seria: tu não pode fazer nada que vá tirar o teu foco da prova de ciências da natureza e da prova de matemática, ou seja, nada que tire o teu foco do segundo domingo. Ou então, numa segunda versão da mesma frase, é que tu tem que fazer aquilo que vai te manter focado nessa segunda prova. Esquecer a prova que passou e focar no que vem pela frente. Eu costumo dizer para os meus alunos que essa estratégia da semana entre as duas provas é a estratégia dos dois botões. O botão do foda-se e o botão do vamos detonar. Foda-se para a prova que passou, aperta esse botão, tu não tem mais como mudar o que passou, e aperta o botão do vamos detonar a prova que vai vir. Essa é a moral das coisas que tu tem que pensar nessa semana. Lembra que eu publiquei antes do primeiro dia de provas? Eu publiquei aquele vídeo motivacional sobre apostar em você e lá eu falei sobre o mindset vencedor, que tu tem que te colocar numa posição mental em que tu esteja em condições de vencer. Tu tem que te colocar nessa posição de poder vencer. É isso que tu tem que observar nessa semana. A gente tem que se manter nessa posição vencedora, tem que se manter nessa posição de quem está na disputa, de quem está na briga e de quem está pensando em fazer o seu melhor. E dentro dessa ideia a gente tem que discutir coisas que tu tem que tomar cuidado para não fazer, que podem te tirar dessa posição mais apropriada, mais propícia para vencer, e coisas que tu pode fazer que vão te colocar ou que vão te manter nessa posição vencedora. Vamos começar por aquilo que a gente não pode fazer e que muitos alunos têm a tendência de fazer, e é esses pontos que eu quero começar a discutir. Primeira dúvida é: corrijo ou não corrijo as provas do primeiro dia? Pessoal, não há nesse caso uma regra única. Eu não vou aconselhar sempre não corrige e também não vou aconselhar sempre corrige. Depende de cada pessoa, mas eu tenho uma tendência a aconselhar não corrige. Porque nesse momento a gente está aí entre dois sentimentos. A gente está entre a ansiedade de corrigir, pegar o gabarito e ver como é que foi, né, para acabar com esse mistério. A gente está muito tenso, a gente quer saber, está muito curioso para saber o seu resultado, afinal de contas a gente se preparou o ano todo, então é esse um sentimento que a gente tem, mas a gente também está entre outro sentimento, que é o de corrigir a prova e não conseguir aquele resultado que a gente estava esperando, e isso vai te deixar para baixo, isso vai bater a deprê. Então a gente está entre a curiosidade e o medo de perder a motivação. Tu tem que saber aí, botar na balança esses dois sentimentos. Qual tu prefere aguentar? Qual que tu consegue lidar melhor? Tu consegue lidar melhor com a curiosidade, ficar no escuro, não saber como é que foi e ficar a semana toda sem saber como é que foi em linguagens e ciências humanas? Beleza, escolhe essa opção. Agora, tu consegue corrigir a prova e saber lidar com a frustração caso o resultado não seja o que tu espera? Tu consegue lidar com isso? Aí, nesse caso, eu aconselho que tu corrija. Caso contrário, se tu já tem experiência de outros Enems ou de outros vestibulares em que tu corrigiu a prova, não teve o resultado esperado, né, ficou abaixo do que tu estava pretendendo, e isso te deprimiu, então o meu conselho é certo para ti. Não corrige, passa longe do gabarito, dá a prova aí para alguém esconder e ignora completamente a prova que já passou. Outra coisa que eu aconselho muito sempre nessa semana aí entre provas é que tu mantenha a distância das opiniões. A prova estava fácil, a prova estava difícil. Passa longe. Vai ter gente opinando sobre tudo. E a gente
o nosso pessimismo natural, a nossa mania de querer sofrer, a gente sempre tem uma tendência a supervalorizar aquelas opiniões que depõem contra a gente. Então, se tu tem uma sensação aí de que tu não foi tão bem, e aí tu vai escutar uma centena de opiniões dizendo que a prova realmente estava difícil. Ah, não, o pessoal em geral está falando que a prova estava difícil. Mas aí lá em algum lugar nas redes sociais tu escuta um carinha dizendo, não, a prova estava muito fácil. Pode ser um aluno, pode ser um professor, mas o cara dizendo, não, a prova estava muito fácil. Tu vai meio que superdimensionar essa opinião. Pô, o cara tá falando que estava fácil, eu tô sentindo que não foi tão bem. Ah, então ferrou, esse não vai ser meu ano, eu não fui bem, a prova estava fácil, eu desperdicei uma chance. Então, foge das opiniões, especialmente, pessoal, das opiniões de alunos. Por quê? Você sabe, todo mundo aqui já frequentou ambiente de colégio, todo mundo já frequentou ambiente de cursinho. Tem os caras que realmente vão bem e acham que a prova estava mais acessível, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem muito babaca, tem muito otário aí. Concordo! Que fica falando, né, fica se pavoneando, né, fica querendo se exibir para o mundo e dizendo que a prova estava fácil, que detonou, só para largar a intriga, só para deixar o pessoal ali em alvoroço e ficar pensando, o cara estava achando fácil, esse cara deve ser foda, porque... Esquece essa galera. Então não pega opiniões de prova. Essa opinião é definitiva. Corrigir ou não corrigir, vai de cada um. Mas ficar olhando opinião de provas nesse domingo agora, esquece, tá descartado. Outra coisa que não vale a pena fazer, pessoal, todo ano os cursinhos, os professores, na melhor das boas intenções, é claro, os caras querem publicar um conteúdo de qualidade, e eles colocam lá um modelo de redação. Pega o tema de redação e um professor ou até um especialista no tema, até convidam um especialista no tema para comentar sobre a redação e fazem um modelo de redação. Mas, pessoal, passa longe desse modelo de redação porque ele é escrito por um especialista, é escrito por um professor. É óbvio, é muito óbvio que se tu comparar a tua redação com a redação de um professor que faz isso a vida toda, todos os dias, ou de um especialista no assunto, tema lá da redação, é óbvio que a tua redação vai parecer mais pobre, tá? E aí, não quer dizer que essa comparação vai te dizer o quão bem tu foi na redação. Passa longe. Passar longe desse modelo de redação, desse modelo escrito por especialistas, é a mesma coisa que passar longe do gabarito. Não te compara, deixa a tua redação lá quietinha, depois tu olha isso. Lá depois do segundo domingo, acabou o Enem completamente, aí tá liberado olhar esse modelo. Mas antes disso, passa longe, pessoal. É só para se deprimir, tá bom? O padrão de comparação é muito alto. Um especialista contigo, tá? Não vamos se exigir tanto assim nesse momento, tá? É uma sacanagem tu fazer isso contigo mesmo. Agora, o que tu vai fazer nessa semana? Bom, primeiríssima coisa, prioridade total, nesse exato momento, descansar. Assim que tu terminar esse vídeo, vai descansar e vai desopilar completamente da prova. Tem um PlayStation aí, vai jogar. Se tem FIFA 2018, me convida que eu te meto uns gols aí, tá? Vai descansar, vai desopilar, vai ver série, vai ver o Fantástico, qualquer coisa, tá? Vai ficar olhando pro teto, mas não fica pensando em prova e nem pensar em estudar agora. Eu sei que o YouTube vai estar cheio aí de transmissões ao vivo, de professores fazendo correção em tempo real das questões, tá? Em professor fazendo e comentando a prova, comentando a redação. Passa longe disso, porque isso não é descanso. Não é, tá no passado, pessoal. Isso é botão foda-se. Isso é botão foda-se. E descansar é apertar o botão vamos detonar. Porque a partir de segunda, tu tem que estar descansado. Claro que na segunda a gente ainda vai estar naquela ressaca, mas na segunda a gente já tem que começar a pensar na prova de Ciências da Natureza e na prova de Matemática. Essa próxima semana, então, é foco total na prova que vai vir. Isso é apertar o botão vamos detonar. Tu tem que cuidar agora, lembra daquela ideia de se colocar na posição vencedora, na posição em que tu tem condições de vencer? Fazer isso é agora se preparar para aquele futuro que tu pode modificar. Aquilo que ainda está ao teu alcance fazer diferente é na prova de Ciências da Natureza e na prova de Matemática. Redação, linguagens e ciências humanas faz parte do passado.
Tu não tem como alterar. Não adianta tu bater lá no colégio que tu fez a prova. Oh, olha só, minha redação não ficou muito boa. Eu tava vendo ali a live do professor Noslin. Eu queria mudar umas coisinhas, não tem como eu pegar e... Não tem como. Então, a partir de agora, a gente se preocupa com aquilo que a gente pode mudar, que é o futuro. Passado, passou, não tem como mudar. Vamos focar agora totalmente em ciência da natureza e matemática. E uma coisa que eu aconselho muitíssimo tu fazer a partir de segunda-feira é, mais uma vez, a internet aí vai estar cheia, o YouTube vai estar cheio de transmissões ao vivo dos teus canais preferidos de educação. O que tu faz? Navega agora por esses canais, na segunda-feira, navega por esses canais de ciências humanas. Opa, ciências da natureza, ciências humanas já passou, tá me confundindo. Navega pelos canais de matemática, os teus preferidos, e vê que atividades eles vão fazer. Quem vai fazer transmissão ao vivo, quando e que horas vai fazer. E te programa qual que eu vou assistir. Eu vou assistir matemática com o fulano tal dia, eu vou assistir física com o Rafael, é claro, no Pura Física, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Pessoal, vai ter live todos esses dias aqui no canal. Mas te programa, tá? O que tu vai fazer, o que tu vai assistir e em que momentos tu vai estudar em casa. Faz algumas questões, prepara algumas revisões, mas é foco total, pessoal, na prova que vai vir. Esquecer a prova que passou e focar naquilo que está ao teu alcance, que está na tua mão fazer diferente, beleza? Então, pessoal, fica ligado nas transmissões e nas atividades que vão rolar aqui no Pura Física. Terça-feira e quarta-feira, correção do Enem 2017 para a gente fazer uma revisão geral. Quinta e sexta-feira, pré-prova com dicas e revisões teóricas para a prova de domingo. Lembre-se, mindset vencedor, posição em que tu possa vencer. É isso, até o final. Tô contigo durante essa semana. No que precisar, me procura. A gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa. Falou!